É interessante como nós amamos o fim de semana, né? É como se fosse uma espécie de suspensão da realidade, suspensão da angústia e dos desafios da vida comum, especialmente do trabalho. É como se fosse um encontro com um tempo mágico, com um tempo especial, em que reina a distração, a diversão, em que nós temos uma experiência, ainda que temporária, de leveza e de satisfação. A gente criou expressões e músicas para isso, né? A nossa cultura traz músicas como Hoje é Sexta-feira e todo aquele clima festivo. Nós criamos a expressão sextou para falar exatamente desse tipo de antecipação ah, da nossa leveza. Então, se é verdade que a gente ama a sexta-feira porque ela nos leva ao paraíso do fim de semana, também é verdade que o domingo à noite traz um peso terrível. O domingo à noite é a antecipação das nossas angústias da vida comum e da realidade que retornam logo na segunda pela manhã. E não vai adiantar quantas latinhas você virou ontem, o tempo passa e você vai ter de encarar a semana e o retorno do trabalho. Talvez agora mesmo você seja consumido por um senso aí de cansaço, um senso crescente de ansiedade. Talvez mais uma semana signifique um tempo de luta, de sofrimento, de confusão, de desânimo, de frustração, de cansaço. Mas não precisa ser assim. Deixa eu te lembrar algo muito importante nesse fim de domingo. Não é normal empurrar a vida com a barriga. Não é normal ficar vivendo sem propósito ou confuso. Não é normal ficar ansioso no domingo à noite, triste porque a semana vai começar. E é por isso que você precisa experimentar uma outra normalidade. A normalidade de olhar para a semana com olhos que brilham, que se alegram, porque existe graça para os cansados, e existe alegria para os aflitos, e existe paz para os ansiosos. Existe graça para você. Lembra de algumas coisas básicas. Por exemplo, lembra do propósito da sua existência. É claro que a sua alegria tem um papel aí, mas você foi criado fundamentalmente para glorificar a Deus e para servir ao outro. E é à medida em que você cresce no cumprimento desse propósito que você experimenta maior descanso. Se você lembrar dessa missão, desse propósito, a tua caminhada ao longo da semana e ao longo da vida vai ter muito mais sentido e vai ter muito mais satisfação. Lembra também da companhia de Deus. Por mais que você tenha de encarar desafios grandes, você não está caminhando sozinho. Se você tem vida com Cristo, se você crê em Jesus, tenha certeza de que mesmo no vale da sombra da morte você não precisa temer, porque Deus está com você. Ele caminha com você nos seus melhores e nos seus piores dias. Lembra de não carregar o peso da semana e o peso da vida de uma vez só. Ninguém consegue carregar esse peso. E é por isso que Deus nos dá blocos de tempo nos quais Ele permite e derrama os desafios e as alegrias de cada momento para a gente suportar. Então, em vez de ir no domingo à noite acumular todo o peso da semana que vem, faz isso não. Experimenta o tempo que Deus te colocou agora e segue caminhando um dia de cada vez e dando um passo de cada vez. A vida vai ficar mais leve, o teu coração vai ficar mais tranquilo e mantendo Deus no centro, a tua direção vai ser a direção correta. Domingo à noite não precisa ser um tempo de angústia. Pode ser um tempo de descanso e foco para o serviço a Deus
que vai rolar durante a próxima semana. Existe graça para você. Não empurra a vida com a barriga, não. Existe algo muito maior para você viver. Confia em Deus, segue firme, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tenha uma boa semana.